Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você que quer aprender facilmente matemática, física e química e assim passar nas provas de concurso, levando você ao sucesso que merece. Por isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude amigos e parentes. Agora você vai aprender facilmente operações com conjuntos, união, interseção, diferença e complementar. Mas lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Operações com conjuntos. Conjunto é uma reunião de elementos, por exemplo, o conjunto de miniaturas de carros antigos brasileiros. Dicas do professor Braguinha. Imagine a seguinte situação: em uma gaveta você tem um conjunto formado por colheres e um outro conjunto formado de garfos. Dentro da gaveta, que representará o nosso universo. Então, nosso universo seria a gaveta e aqui as colheres e os garfos. Já outra situação, veja aqui, nós temos lápis e borracha, só que existe este daqui, que ao mesmo tempo tem a parte de lápis, mas tem uma parte que é borracha. Portanto, se você observar no conjunto dos lápis, ele está dentro, mas também está dentro do conjunto que tem borracha. Agora, um outro caso. Imagine que você fez uma feira e separou em uma sacola a parte de congelados. Quando você chegou em casa, uma criança pede uma sacola da feira para ajudar a guardar. Então imagine que você deu aqui a sacola dos congelados. Faz parte da feira? Claro, faz parte da feira também. Então uma situação interessante, né? Porque o conjunto dos congelados está contido no conjunto da feira. União de conjuntos. Essa é a nossa primeira operação. Símbolo da união lembra muito a letra U. Ok? E o que nós vamos fazer? União de conjuntos corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados. Por exemplo, aquele nosso conjunto, né, de colheres e garfos. A união de C com G, ou seja, C união G, conjunto das colheres, união com o conjunto dos garfos. Qual seria o resultado dessa união? Como nós vimos, vamos juntar os elementos. Então, junta tudo é a dica do professor Braguinha. Se vamos juntar tudo, então a nossa união, que vai ficar de azul, seria os dois. Tá? Então a união seria formada pelos elementos dos dois conjuntos. Essa aqui de azul seria a resposta do conjunto união de CG. Ok? Então vamos ao exemplo numérico. Dado o conjunto A igual a 1, 2, 5 e B 3, 9, determine A união com B. Então, A união com B seria o 1, o 2, o 3, o 5 e o 9. Portanto, a união junta tudo. Vamos juntar tudo que tem no conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Interessante. Um X que pertence a união com B, qualquer um desses aqui, pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B. Então, nunca esqueça. O X que pertence à união com B pertence ao conjunto A ou ao conjunto B.
Outro exemplo de união. A união entre o conjunto L e B. L união B. Então, como seria a união dos dois? Lógico, tudo isso aqui. União junta tudo. Juntaremos o L e o B. Um exemplo numérico. Se o conjunto A é formado pelos elementos 3, 4, 7 e 9, e o conjunto B pelos elementos 1, 4, 5 e 9, como será A união com B? Vamos juntar tudo. Então, vai ter o 1, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 9. Ok? Vamos juntar todos. Detalhe, não vamos repetir elementos iguais. Então, por exemplo, o 4, você não vai colocar duas vezes aqui o número 4, nem duas vezes o número 9. Ok? Apenas uma vez. Outro exemplo. Como seria F união C? Então, a união do conjunto feira, né, com o conjunto congelados. A união significa junta tudo, mas se eu juntar tudo, ó, interessante, vai dar o próprio F. Um exemplo. O conjunto A é formado pelas letras D, R, S, T e U. E o conjunto B pelas letras R e U. Como seria A união com B? Ele teria o B, o R, o S, o T e o U, porque esses dois já estão aqui dentro, ok? Portanto, A união com B, por acaso, vai dar o próprio A, perfeito? Propriedades da união. A união com A será igual ao próprio A, claro, um conjunto unido com ele mesmo vai dar ele mesmo. Propriedade comutativa. A união com B é igual a B união com A. Ou seja, tanto faz você pensar que vai juntar o A com o B, como o B com A, dará no mesmo. Propriedade associativa. A união B união C é igual a união B união C. O que significa isso aqui na prática? Significa, eu posso fazer a união entre os conjuntos A e B primeiro, pegar o resultado e fazer união com C. Mas eu também posso fazer B união com C, pegar o resultado e fazer a união com A. Então, você pode começar por qualquer um e vai dar corretíssimo, igualzinho. Propriedade, né? Agora, elemento neutro. Veja bem, se eu tenho o conjunto A, união com vazio, vai dar o próprio A também, claro. Então, o conjunto com o vazio dá ele mesmo. Interseção de conjuntos. Olha o símbolo. É o U invertido agora, ok? Cabeça para baixo. A interseção de conjuntos corresponde aos elementos que pertencem a todos os conjuntos dados. Exemplo. Qual seria, então, a interseção entre o conjunto C e G? Se você observar, não tem interseção. Tá? Não existe elementos que pertençam aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Portanto, interseção é só o que está em comum. Vamos a um exemplo prático. Dado o conjunto A igual a 1, 2, 5 e B igual a 3 e 9, qual é a interseção? Se você procurar, não tem interseção, pois não existe elemento em comum nos dois conjuntos. Portanto, a interseção B é vazio, que você pode representar desta maneira, tá? Ou desta outra maneira, esse símbolo de vazio também. Tá certo? Só não invente de colocar esse dentro desse, porque aí vira um conjunto unitário. Então, ou assim, ou assim. Perfeito? Curiosidade, então. X
é um elemento que pertence à interseção B, implica que o x pertence a A e o x pertence a B. Veja bem, ele agora tem que pertencer aos dois. Por isso que nós não temos nenhum nesse caso. E os conjuntos que não têm interseção são chamados de conjunto disjuntos. Então, conjuntos disjuntos, aqueles que não têm interseção, que não têm elementos comuns. Vamos a mais um exemplo. Como seria L interseção B? Pense, L interseção B. Seria, então, o que está em comum, elemento comum. Quem é o elemento comum aqui? Este lápis com borracha, ok? Então, essa aqui é a interseção. Estamos marcando a interseção de vermelho. Então, a interseção é essa, perfeito? Por quê? Porque ele faz parte do conjunto dos lápis, mas também faz parte do conjunto das borrachas. Dado o conjunto A formado por 3, 4, 7 e 9 e B por 1, 4, 5 e 9, determine a interseção com B. Quem seria a interseção, pessoal? A interseção seria, vamos ver o que ele tem em comum, o 4, está nos dois, ó, é comum, e o 9 também é um elemento comum, perfeito? Portanto, a interseção B seria o 4, 9. Mais um exemplo. F interseção C. Então, qual a interseção entre F e C? Neste caso, o que é que F e C têm em comum? Apenas aqui. Essa parte aqui que eu estou mostrando, ela faz parte do conjunto C, mas ela também faz parte do conjunto F. Ok? Então, a interseção seria o próprio conjunto C. Então, por quê? Porque o C está contido em F. Exemplo. A, que é formado por B, R, S, T e U, e o conjunto B é formado pelas letras R e U. Qual é a interseção entre eles? Vamos ver? A interseção seria o R e o U, ou seja, o próprio B. Por quê? Porque o B está contido, está dentro do A. Então, quando um conjunto está contido no outro e se pede a interseção, vai dar aquele próprio conjunto. Propriedades da interseção. Propriedade idempotente. Veja, a interseção com A é igual a A. Então, qualquer conjunto, interseção com ele mesmo, lógico que ele com ele mesmo terá todos os elementos em comum, então dará o próprio A. Propriedade comutativa. A interseção B vai dar o mesmo valor de B interseção A. Propriedade associativa. A interseção B interseção C é a mesma coisa de A interseção B interseção C. Ou seja, eu posso fazer a interseção entre A e B primeiro, pegar o resultado e olhar a interseção com C. Ou eu posso fazer a interseção de B com C primeiro e olhar no resultado a interseção com A. Elemento neutro. A interseção com o universo é o próprio A. Naquele exemplo do conjunto dentro de uma gaveta, imagine o conjunto, sei lá, dos garfos, né? A interseção com o universo, o que é que ele tem em comum com a gaveta? Ele mesmo, porque estaria dentro da gaveta e seria o próprio conjunto dos garfos, ok? Então, não esqueça dessas propriedades. Agora, propriedades reunindo interseção e união. Veja que interessante. A união com B interseção C, você pode separar, fazer isso aqui, ó. A união com B interseção A união com C.
Então, o que é que você descobriu? Você pode fazer primeiro aqui a interseção, depois fazer a união, mas você também pode, se quiser, separar, fazer a união do A com B, a união do A com C e ver a interseção. A mesma coisa funciona inverso, ou seja, A interseção B união C é a mesma coisa de A interseção com B, união, com A interseção com C. A união com A interseção B vai dar o próprio A. Claro, se você olha a interseção de A com B, significa que A e B têm em comum. Se é comum de A com B, está dentro do próprio conjunto A. E se está dentro do conjunto A e eu faço a união com o próprio A, vai completar o A, vai dar o próprio A. A mesma coisa aqui embaixo. A interseção com A união B vai dar o próprio A. Dicas do professor Braguinha. Sabendo que o número de elementos do conjunto A são 7 elementos. O conjunto A tem 7 elementos. O número de elementos do conjunto B é igual a 6. E que o número de elementos da interseção, ou seja, de A interseção B, é igual a 2. Então, qual o número de elementos de A união com B? Então, repetindo, o conjunto A tem 7 elementos, o conjunto B tem 6 elementos, a interseção de A com B tem 2 elementos. Quantos elementos terá A união com B? Esta é a pergunta. Vocês vão pensar rapidinho, ok? Muito bem, acho que deu tempo de pensarem. Vamos então discutir agora e descobrir o segredo. Não é? Algumas pessoas vão errar, não é? A maioria que erra pensa assim, não, se o A tem 7 eu vou unir com B, eu vou ver a interseção, isso aqui vai dar, o que, meu Deus do céu? A união dos dois, 6, 7 vai dar 13, não, vou somar tudo, vai dar 15, mas onde está o segredo? O segredo está aqui, ó. Veja, se você imaginar o que ele disse, o conjunto A tem 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B tem 6 elementos. A interseção tem 2. Então, quantos elementos tem a união? A união é juntar tudo. Então, nós vamos juntar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Epa! E por que tem gente que errou? Porque se eu somar 7 com 6, já dá 13, tá? E por que deu 11? Não entendi. Bem, o segredo é que estes dois elementos aqui, essa borracha com apontador, elas fazem parte dos dois conjuntos aqui. Se elas estão nos dois conjuntos, então você contou ela 2 vezes. Contou ela no A e contou ela no B. Okay? Portanto, o grande segredo da questão é esse aqui. Ó. Quando alguém lhe pedir o número de elementos de A união com B, você olha o número de elementos de A mais o número de elementos de B e diminui o número de elementos da interseção. Ou seja, eu tinha feito 7 mais 6, 13, menos 2, porque o 2 foi contado nos dois conjuntos. Então, vou tirar um 2 que foi a mais. Portanto, 13 menos 2, 11 é a resposta. Diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos corresponde aos elementos que um conjunto tem e o outro não. Por exemplo, aqui, a C menos G, ou seja, a diferença entre o conjunto C e o conjunto G, será os elementos que C tem e que G não tem. Mas se você observar, essa colher o C tem e o G não tem. Essa daqui o C tem e o G não tem. Portanto, todos esses elementos o C tem e o G não. Portanto, a resposta será o próprio C. Então, a resposta será só o C tem. Nunca esqueça.
Portanto, nada do G me interessa, só o que o C tem. Exemplo, conjunto A, formado por 1, 2 e 5, e B pelos números 3 e 9, qual é o valor de A menos B? A menos B seria o que A tem que B não tem, ou seja, vou tirar tudo de B. Só que os elementos de B, o 3 não está aqui, o 9 não está aqui, então não vou poder tirar nada. Então vai dar o próprio A. Portanto, A menos B vai ser 1, 2 e 5. Outro exemplo, L menos B. Então, L menos B, eu vou olhar o que L tem que B não tem. Ora, se é o que B não tem, nada de B me interessa, então eu vou tirar tudo isso daqui. Então, o que L tem que B não tem é isso aqui. Então, a resposta que você, lógico que seria desenhado, seria pintado, seria apenas isso aqui. Ok? Já, neste caso agora, numérico aqui, ó. A é formado por 3, 4, 7 e 9, B por 1, 4, 5 e 9. Quem é A menos B? A menos B, eu teria que tirar tudo de B daqui. Então, não vou tirar o 1 porque não tem, mas eu vou tirar o 4 porque está aqui. Não vou tirar o 7, mas vou tirar o 9. Então, vou tirar o 4 e o 9 porque estão aqui. Certo? Vai sobrar o 3 e o 7. Portanto, A menos B seria 3, 7. F menos C. Veja bem, o F, nada de C me interessa, nada de C pode ficar. Portanto, vou tirar tudo que tem de C. Vai sobrar apenas o que é de F, que não pertence a C. Seria essa parte aqui, ó. Ok? Ó. Pertence a F, mas não pertence ao C. Ou, outra maneira de pensar, tiro tudo que é de C, é o que sobra. Exemplo, A é BRSTU e B, RU. A menos B, então, A tirando B. Só que eu vou tirar o R e vou tirar o U. Vai sobrar o B, o S e o T. Ok? Complementar de um conjunto. Vamos tentar entender aqui. Está aqui, né, o nosso conjunto FC. Complementar é o que falta, tá, para um conjunto se tornar o outro. Mas só acontece complementar se um conjunto está contido no outro. Então, complementar, que o símbolo será um C, certo? Eu posso pedir o complementar de C em relação a F, ou seja, o que falta para o C virar F. Não posso pedir o contrário, ou seja, não posso pedir complementar de F para virar C, porque o F nunca vai virar C. Tá? Agora, o C pode virar F. Então, só posso se ele estiver contido, se ele estiver dentro do outro. Então, porque ele estivesse com a parte fora, jamais ele ficaria o F, né? Porque ele teria uma parte extra. Então, C, né, contém o F, ou o F está contido em C. Tá? Então, o C contém o F. Neste caso, complementar de C em relação a F, o que é que falta para C virar F. Tá? Lembre-se que é o que falta a C para virar F, portanto, falta todo este lado de fora. Interessante, porque isso aqui é a mesma coisa da diferença. Então, o que nós aprendemos é que complementar de C em relação a F é a mesma coisa de F menos C. Exemplo, então, A igual a BRSTU e BRU. Qual o complementar de B em relação a A? O que é que falta para o B virar A? Bem, faltaria o quê? O B, o S e o T. Ok? Dicas do professor Braguinha.
Complementar de um conjunto em relação ao universo. Ora. Por exemplo, qual o complementar de F em relação ao universo? F em relação ao universo. Interessante é que nós já aprendemos que poderia ser a diferença, né? U menos F. Só que aqui são duas maneiras extras de pedir complementar em relação ao universo. Então preste atenção. Complementar de F em relação ao universo pode vir desta maneira aqui, tá? Complementar de F em relação a U. Mas pode vir simplesmente F, essa barrinha aqui em cima. Então vai dar a ideia que nós queremos o complementar de F. Ou assim, qual complementar de F? Ok? Então são três maneiras de se escrever complementar em relação ao universo. Em relação ao universo. Ou seja, o que é que falta para F virar o próprio universo? O que é que falta para esse conjunto aqui virar este retângulo? Falta o lado de fora todinho, ok? Ou então eu posso simplesmente pegar o U e tirar o F, é o que sobrar. Leis de Morgan. A união C, então aqui é o complementar. O complementar da união é a mesma coisa da interseção dos complementares dos conjuntos iniciais. Ou seja, eu posso fazer o complementar da união, faço a união primeiro e vejo o complementar. Ou eu faço complementar de A, complementar de B e olho a interseção. Cuidado, não confunda. A união aqui e aqui é a interseção. Do mesmo jeito que o complementar da interseção dos conjuntos, né, dos dois conjuntos, será igual à união dos complementares dos conjuntos iniciais, ok? Então, veja que é interessante. Eu posso fazer a interseção e olhar o complementar da interseção, mas eu também posso fazer o complementar de A, complementar de B, e aí olhar a união, tá certo? Primeira questão. Considere os conjuntos representados no diagrama de Venn e responda. Qual o valor de A união B? Quem é A união B? Quem são os elementos desta união? A união B. Ora, lembre-se que unir é juntar tudo. Então, nós vamos juntar tudo do A com tudo do B. Então, tudo aqui será a união. Então, a união será formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, e se a pergunta fosse A união B menos C? Eu deixei os dois aqui, porque aqui já é A união B. Da A união B, eu vou diminuir o C, ou seja, eu vou tirar tudo de C. Se eu tiro tudo de C, sobrou quem? 1, 2, 3, 4 e 7. Então, essa aqui é A união B menos C. Agora, B interseção C. Bem, vamos colocar a interseção aqui, colorir aqui, tá? Então, veja, a interseção de B, que é o amarelo, com C, que é o azul, é o 5 e o 8. Então, aqui é a interseção de B com C. Agora, de B interseção com C, vamos diminuir o A, menos o A. Então, daqui eu vou tirar tudo que é de A. Se eu vou tirar tudo que é de A, só sobrou quem? O 8. Agora, vamos fazer A interseção com B, interseção com C. É este aqui do meio. É a interseção dos três conjuntos, ou seja, está dentro do A, está dentro do B e está dentro do C. Agora, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Veja, A união B, interseção com A união C. A união B, já sabemos que é este com este.
Mas eu tenho que ver também a união com C para olhar a interseção. Se eu pintar a união com C aqui, eu ficarei com todos os conjuntos pintados. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pintar os números. Colocar aqui, colorir os números. Então, a união com C será tudo que é do A com tudo que é do C. Então, coloquei de vermelho. Repetindo, a união com B são esses dois conjuntos aqui, coloridos. E a união com C são os números em vermelho. Agora, a pergunta é, qual a interseção? Então, a interseção são as partes que estão coloridas e com números vermelhos, porque elas fazem parte das duas respostas. Então, tudo aqui, ó, que está de vermelho numa parte colorida é resposta. Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Veja, o 7 ele não faz parte dessa aqui, do A união com C. E o 9 não faz parte de A união com B. Portanto, só o resto, ou seja, o que está de vermelho e colorido. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.